Boa tarde! A gente vai falar sobre ensaio da análise granulométrica do solo por sedimentação e os materiais necessários de acordo com a norma BNT. Eu vou começar aqui com uma foto minha que a professora pediu e vamos lá. O que são os ensaios de solo e por que eles são necessários? Bem, os ensaios laboratoriais de caracterização mecânica dos solos são de grande importância na engenharia geotécnica. São estudos detalhados para caracterizar o comportamento tensão-deformação dos solos e contribuem para um dimensionamento mais racional das obras a serem realizadas. Para realizar tal caracterização, devem ser feitos ensaios de campo, ensaios laboratoriais e observação do comportamento em escala real. Os ensaios visam a caracterização física e mecânica dos materiais. A caracterização física ela é feita por análise granulométrica ou por ensaios de compactação, por exemplo. Sobre a granulometria. O ensaio de granulometria é o processo para determinar a porcentagem em peso que cada faixa especificada de tamanho de partículas representa na massa total estudada. Com os resultados desse ensaio, é possível construir a curva de distribuição granulométrica. Essa curva de distribuição granulométrica é importante para a classificação dos solos, para estimativa de parâmetros para filtros ou bases estabilizadas, por exemplo. A determinação da granulometria pode ser feita por peneiramento, sedimentação ou por ambas as formas. Bem, agora a gente vai fazer uma passagenzinha para o peneiramento, como funciona e alguns materiais necessários. Bem, o peneiramento é a medida da textura dos grãos do solo, a determinação da porcentagem em peso das diferentes frações que constituem o solo na sua fase sólida. Ele pode ser feito somente para solos com mais de 0,075 milímetros de diâmetro. Vai avaliar os grãos dos solos em tamanho médio, variação de tamanho e em distribuição dos exemplares em cada faixa específica do solo, certo? Como que é feito? Bem, o ensaio de peneiramento ele consiste em agitar uma amostra do solo em um conjunto de peneiras que possuem abertura gradualmente menores. Antes, deve-se passar uma amostra do solo por uma estufa para que se retire toda a umidade do solo. Após peneirar, pesam-se as frações do material retidas em cada peneira e calculam-se as porcentagens. Os materiais, eles são peneira, a balança, uma escova com cerdas metálicas, porque pode ser que ocorra de ficar um pouco de material preso nas peneiras, e aí você usa essa escova para retirar. E um agitador mecânico. Esse método ele só pode ser utilizado para solos com partículas maiores do que 0,75 milímetros, certo? Aqui nessa imagem tem um exemplinho de como que funciona. Você colocar o solo aqui em cima e você vai mexer e aí ele vai passando pelas peneiras. Para os solos finos, como silt e argila, o melhor ensaio para determinar os valores do diâmetro é a sedimentação, porque, como a gente já viu, o peneiramento é para solos com mais de 0,075 milímetros de diâmetro. A distribuição granulométrica ela é obtida por meio do processo de sedimentação da amostra. O ensaio ele é normalizado pela norma NBR 7181, análise granulométrica. Bem, gente, o ensaio de sedimentação ele é baseado na lei de Stokes. Resumidamente, conta com a diferença de velocidade de sedimentação das partículas do solo em água de acordo com seus diâmetros, sendo a velocidade diretamente proporcional ao diâmetro da partícula. Aqui na imagem a gente tem um Stokes, certo? Bem, a velocidade de queda da partícula em suspensão em uma solução de água-solo é proporcional ao quadrado do diâmetro das partículas. Agora aqui a gente tem a fórmula, que é dada por essa. Então, no ensaio de sedimentação, a gente vai pegar os valores e substituir aqui. Bem, e como que a gente faz esse ensaio? Primeiro, a gente vai tomar o material passante na peneira de 2 milímetros e vamos juntar com um defloculante.
Um exemplo é o hexametosfato de sódio em 1 Becker, certo? A norma NBR 7181 recomenda repouso de 12 horas após agitar. Depois desse repouso, o material é transferido para uma proveta de 1000 ml, onde adiciona-se água destilada até atingir o traço de 1000 ml. É feita a agitação manual por 1 minuto. Depois dessa agitação, a hora é anotada e o densímetro é mergulhado na dispersão. O densímetro ele vai aferir a densidade da solução com a amostra ao longo do tempo de sedimentação. Bem, a leitura do densímetro ela é feita nos seguintes tempos: 30, 60 e 120 segundos, 4, 8 e 15 e 30 minutos, 1, 2, 4, 8 e 24 horas. É usado um termômetro para medir a temperatura da dispersão ao longo do ensaio, certo? E aplicando a lei de Stokes, a gente vai obter, para cada leitura do densímetro, o diâmetro máximo das partículas. Bem, resumidamente, é assim que se procede esse ensaio. Agora a gente vai ver a lista de materiais que é necessário para fazer isso. Bem, os materiais necessários para realizar esse ensaio, segundo a norma NBR 7181, são estufa capaz de manter a temperatura entre 60 e 65 graus Celsius e entre 105 e 110 graus Celsius. Balanças que permitam pesar nominalmente 200 gramas, 1,5 kg, 5 kg, 10 kg, com resoluções de 0,1 grama, 0,1 grama, meia grama e 1 grama, respectivamente, e sensibilidades compatíveis. Também precisa de recipientes adequados, como dessecadores, que permitam guardar amostras sem variação de umidade, de um aparelho de dispersão com hélices substituíveis e copo munido de X-canas. A rotação dessa hélice do aparelho não pode ser inferior a 9.000 rotações por minuto. Também precisa de uma proveta de vidro com cerca de 450 mm de altura e 65 mm de diâmetro, com traço de referência indicado 1000 cm3 a 20 graus Celsius. É necessário também um densímetro de bulbo simétrico calibrado a 20 graus Celsius e com resolução de 0,01 mm, graduado de 0,995 a 1,050. Também precisa de um termômetro graduado, de um relógio com indicação de segundos, ou seja, um cronômetro, de um becker de vidro com capacidade de 250 cm3, de uma proveta de vidro com capacidade de 250 cm3 e resolução de 2 cm3. Por último, de um tanque de banho com dimensões adequadas à imersão das provetas até o traço de referência, capaz de manter a temperatura de suspensão aproximadamente constante durante a fase de sedimentação. Como a gente vai ver mais pra frente, o tanque de banho tem situações em que ele não é necessário, ok? Mas a gente já fala sobre isso. Bem, para ilustrar um pouco os materiais que são necessários, eu trouxe algumas imagens. À direita, a gente tem um dessecador e à esquerda, uma balança, certo? Bem, como dito nos slides anteriores, o aparelho de dispersão ele tem que ter hélices substituíveis e copo munido de chicanas, como mostra essas imagens aqui abaixo. A primeira imagem é o aparelho de dispersão, a segunda é o detalhe de hélice, e a terceira são as chicanas, certo? Que são essas barrinhas aqui. E bem, a chicana ela é projetada para suportar o feixe de tubos e direcionar o feixe de fluidos para a máxima eficiência na troca térmica, certo? Aqui na imagem à esquerda, a gente tem as provetas de vidro, que precisam de duas, né? Que a gente viu na listinha. Aqui nós temos a imagem de um densímetro de bulbo simétrico e um becker de vidro, certo? O densímetro é esse à esquerda e o becker à direita. A gente também viu que é necessário um cronômetro e um termômetro. Então, à esquerda nós temos um cronômetro e à direita um termômetro. Aqui, como eu tinha falado, o tanque de banho.
Ele é dispensável quando o ensaio for efetuado em ambiente com temperatura aproximadamente constante. Então, se você estiver em um ambiente que a temperatura não varia muito, você não precisa usar, né? Caso contrário, você utiliza, que nem nessa imagem à esquerda. Aqui eu trouxe a fonte das imagens que eu utilizei para fazer esse trabalho. Aqui também a imagem. E por fim, as referências. Muito obrigada pela atenção de todos e de todas. Eu encerro a minha apresentação.